E nessa tarde, noite de hoje, nós temos a alegria de termos conosco o senhor Antônio Cury, trabalhador da nossa Casa de Jesus, que vem conversar conosco sobre o tema ter e ser. Que a espiritualidade amiga lhe envolva, que tenhamos todos uma boa palestra. Uma boa noite a todos. Como a nossa presidente Juliana anunciou, o tema da exposição tem um título bem curtinho, com duas pequenas palavras, cada qual com 3 letras: ter e ser. E procuraremos demonstrar como há uma diferença muito grande entre elas, razão pela qual decidimos por expor esse tema a todos os prezados amigos e irmãos. Ressalvada as exceções de sempre, atualmente o interesse pelo consumo é algo espantoso. Espantoso, sem nenhum exagero, espantoso. É impressionante o interesse que se tem pelo consumo, como se ele fosse uma meta a ser atingida. Uma meta. Claro que, desde logo, devemos abrir um parêntese para dizer que todos nós estamos submetidos a um determinado consumo, a um consumo mínimo, inclusive de subsistência. É natural que consumamos, mas estou pretendendo me referir ao consumo exacerbado, desenfreado. As pessoas compram como se a compra significasse uma meta a ser atingida. E a compra, além do prazer que por si só traz, ela denota para as outras pessoas uma espécie de poder. Então, a compra, ao mesmo tempo, traria a satisfação pessoal, o prazer, e demonstraria o exercício do poder. E, em alguns casos, até de exibição. Felizmente, são em menor escala. Consumo desenfreado. É verdade que nós temos recebido como contribuição a participação dos que trabalham na área de publicidade, de propaganda. Por quê? Porque a publicidade é muitíssimo bem feita, exceto algumas que são muito feias e às vezes até meio ridículas, mas na grande maioria a publicidade é muitíssimo bem feita, de tal maneira que passa para a pessoa menos atenta ou que pensa menos a impressão de que ela tem que comprar aquele produto que está sendo anunciado pelos meios de comunicação e particularmente através da TV, e comprar o mais rápido possível, sob pena de não alcançar a felicidade, como se a felicidade estivesse naquele objeto, naquele produto. A publicidade tem esse poder, particularmente quando é bem feita, e na maioria é bem feita. Tanto assim que, no século passado, e eu sou do século passado, já se dizia que a publicidade bem feita é capaz de fazer com que a pessoa compre o que não precisa com o dinheiro que não tem. Alguém concorda com isso? Compra o que não precisa com o dinheiro que não tem. Mas como? Como é que vai comprar com o dinheiro que não tem? Não esqueçamos dos meios creditícios, do cartão de crédito, do cheque especial. Nada obstante, estejamos no Brasil, que tem as maiores taxas de juros do planeta, tanto no cartão de crédito quanto no cheque especial. Mas, apesar disso, a pessoa compra. Um dia desses, assistindo a um telejornal, havia uma reportagem rapidíssima sobre algumas pessoas, se não me engano, isso acontecia em São Paulo.
algumas pessoas que se encontravam endividadas, muitíssimo endividadas. Então, os repórteres de rua começaram a entrevistar, e particularmente as mulheres. E uma delas, indagada, perguntou, estava num centro de compras, num shopping center. Perguntou, qual é o seu objetivo? Não, eu vim aqui porque eu tive um atrito hoje de manhã com o meu chefe, e a situação não ficou bem resolvida, e eu vim aqui para passear e quero comprar alguma coisa. O que é que você comprou? Comprei uma bolsa. Ah, muito bem. E é bonita a bolsa? É bonita. É cara? É cara. Como você pagou? Paguei com cartão de crédito. Vou pagar em tantas vezes. E isso significa o quê? Ela significa para mim uma espécie de compensação. Eu tive um atrito, comprei a bolsa, sinto-me compensada por isso, como se houvesse um equilíbrio. E aí, você precisa da bolsa? Perguntou o repórter. Ela sorriu desenxabida, porque ela não esperava essa pergunta, e disse, na verdade, eu não preciso, mas comprei. Né? E assim sucessivamente. Existem as compras por impulso, a pessoa vai e compra de repente, nem sabe por que comprou, e nem precisa daquilo. Né? Eu vejo que aqui em Balneário Camboriú, há muitas lojas de calçados. Claro que disparadamente na frente estão as imobiliárias, as panificadoras, os cafés, as farmácias, mas há também muitas lojas de calçados. E dentre as lojas de calçados, há muitas lojas de calçados femininos. Um dia desse eu brinquei com um companheiro de grupo de estudos, que eu digo, eu não tenho essa estatística, mas acho que de cada 10 lojas de calçados, 8 devem ser de calçados femininos. Ao que ele rebateu, 8 não, 9. Parece que as mulheres gostam muito de bolsas e de sapatos. Não há nada contra isso, né? Nós estamos examinando só a questão do ter. Por enquanto, do ter. Como se a compra, a aquisição, levasse à felicidade. Como se a felicidade estivesse na descida aqui do Centro Espírita à Casa de Jesus, num lugar determinado. E não é assim. Não é assim. Como a maioria intui, não é assim. Intuição é algo que a gente traz de dentro, de reencarnações passadas. Temos a intuição, né? E inspiração que vem de fora. Não é assim. Por que não é assim? Gandhi, por exemplo, o líder de 500 milhões de indianos em sua época, dizia que para ele a felicidade é o caminho. Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, ou conhecido por Mahatma Gandhi, a grande alma. Muito bem. Faço questão, desde logo, de deixar claro que o Espiritismo não tem nada contra a riqueza. Não faz a apologia da pobreza. Não tem nada contra a riqueza, desde que obtida por meios lícitos, bem-havidos, honestos e que não cause dano a ninguém. Não tem nada contra, pelo contrário. A riqueza pode proporcionar melhores meios de educação, conforto, bem-estar, proporcionar oportunidades de trabalho a muita gente, desde que empregada a riqueza de modo adequado. Não tem nada contra isso, né? Para que não pensem que estamos aqui fazendo apologia da pobreza, não se trata disso. Portanto, a conquista do bem-estar, do conforto, é uma conquista legítima, é uma aspiração legítima, desde que a vida, por esses modos que acabamos de falar. O necessário é necessário, é indispensável, e nos provoca e nos causa bem-estar. Mas existe muita coisa supérflua. Muita coisa supérflua. E o que é o supérfluo? O supérfluo é o abuso do necessário. Tudo aquilo que ultrapassar o necessário é supérfluo. Né? O que nós não temos é tão importante assim? Essa é uma pergunta que devemos nos fazer. Não precisam responder, só para pensar. O que nós não possuímos é tão importante assim?
O que nos falta, a ausência do que não temos em bens materiais, é tão importante assim? Isso nos causa infelicidade? Será que não deveríamos lembrar o que já conseguimos? Olha que nós já conseguimos um bocado de coisas, mesmo em termos materiais. Em termos espirituais, então, nem se fala. Gratidão a Deus, acredito que deva ser algo que devamos fazer todos os dias pela manhã. Gratidão, porque é um novo dia que se apresenta, é uma página em branco disponível, que Deus nos disponibiliza para que escrevamos a nossa história naquele dia. São mais 24 horas de oportunidade, de bênção, oportunidade de trabalho, de ser útil, de servir, de ajudar, de crescer, de progredir, de avançar, contribuindo, ainda que de maneira modesta, com o avanço moral do planeta. Porque Deus não nos entregou, não esqueçamos, Deus não nos entregou o mundo pronto e acabado. Cabe a cada um de nós a parte que nos compete realizar. E Deus sabe o que é melhor para nós, embora nós insistamos muitas vezes no contrário. Peguemos como referência a oração dominical, a oração do Senhor, o Pai Nosso. Vamos pegar uma frasezinha. Todos nós conhecemos essa belíssima oração, que é: Pai Nosso que estás nos céus, ou está em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e agora, seja feita a vossa vontade. A gente fala isso, porque há um formulário, essa oração, ela está escrita. Jesus nos ensinou. A oração pode ser feita de variadíssimos modos, com as nossas palavras, sem articulação verbal, com o nosso vocabulário, da maneira mais simples possível. E eu até me lembro daquele cidadão muito simples, um operário que passava na igreja, ele era religioso da Igreja Católica Romana, ele passava na igreja, tirava o chapéu, entrava na igreja e, com uma postura muito humilde, dizia: Olá, Jesus, eu sou José. E em seguida saía. Conhece essa história? Não? Conhece? É. Pois bem, no dia, muitos anos depois, quando ele ficou muito mal, estava em fase terminal, ele estava num hospital público e encontrava-se sozinho, né? E de repente ele viu uma luz resplandecente chegar perto dele, assentou-se à cama e disse: Olá, José, eu sou Jesus. E logo em seguida ele desencarnou. Essa historinha, claro, está super resumida, mas ela faz parte de um programa chamado Momento Espírita. Para quem não sabe, elaborado pela Federação Espírita do Paraná, com a duração aproximada de 5 minutos, levado ao ar de segunda a sábado, produzido em Curitiba e reproduzido por cerca de 200 emissoras de rádio em todo o Brasil, em 20 estados da Federação, e que neste ano de 2017 completa 25 anos de existência. Programa chamado Momento Espírita. Como aqui em Navegantes nós temos um programa com nome parecido. Se o André estiver aí, ele me ajuda, que me escapou o primeiro nome. Da Rádio Dengo Dengo. Como se chama? Como? Diálogos Espíritas. Se não me engano, sim. Só que esse programa de Navegantes tem uma duração de quase 30 minutos. 1 hora. 1 hora de duração. Maravilha, né? A transmissão do conhecimento espírita para mais pessoas. Porque se nós fomos e estamos sendo, continuamos sendo beneficiados pela doutrina espírita, que é uma bênção na vida de todas as pessoas, é uma bênção de esclarecimento, de orientação, de consolo, trabalhando com a razão, com a lógica, com o bom senso, com o equilíbrio, mas sobretudo com a razão. Se nós somos beneficiados, por que não passarmos aos outros?
Isso é o mínimo que devemos fazer. Há pouco eu estava num grupo de estudos, alguns devem ter visto que eu entrei com um livro na mão, não é verdade? Esse livro aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei se alguém percebeu que eu entrei com esse livro. Eu estava onde? No grupo de estudos, ali embaixo, no andar térreo, num dos grupos de estudo. Eu estava no que trata do Evangelho segundo o Espiritismo. Pois bem, se nós temos as condições de passar adiante isto, muito melhor. Porque até para não citar um exemplo do Espiritismo, vou contar um exemplo de fora do Espiritismo, do Rotary Club. Não sei se aqui em Balneário Camboriú tem o Rotary Club. Tem? Ok. Pois então, o Rotary Club, para quem não sabe, foi fundado em 1905 por um advogado chamado Paul Harris. E existe até hoje em todos os quadrantes do mundo. E um dos seus pilares, uma das suas propostas principais era: mais se beneficia quem melhor serve. Se encaixa bem, né? Mais se beneficia quem melhor serve. Então, se nós podemos transmitir aos outros esta doutrina maravilhosa, dentro dos limites que nos sejam possíveis, por que não fazê-lo? É boa para nós, será boa para os nossos familiares, para os nossos amigos, colegas, conhecidos, e quantas mais pessoas puderem tomar conhecimento da doutrina espírita. Bem, continuemos. Ainda estou falando sobre ter. Continuemos. Os bens, a aquisição, insisto nesse ponto, a aquisição dos bens, se feita de modo lícito e bem havido, de maneira honesta, sem que cause prejuízo a outrem, é perfeitamente aceita pela doutrina espírita, não há problema algum. Mas falemos sobre os bens. Os bens podem ser móveis, podem ser bens pessoais, como é o caso da bolsa, do sapato, do terno, da gravata, da roupa em si. Podem ser semoventes, como os animais. Podem ser os bens imóveis. Afinal, todos os bens que conhecemos. O que é que nós, os que habitamos o planeta Terra, neste momento, somos em relação aos bens? Somos, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, somos usufrutuários, administradores dos bens. É isso que nós somos. Porque, na verdade, todos os bens da terra pertencem a Deus. Eu já vi isso várias vezes, mas um dia desse eu vi aqui em Santa Catarina. Eu estou morando aqui há 2 anos e pouco, em Balneário Camboriú. Atrás de um caminhão, uma frase que dizia assim: não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Bom, pegamos esses bens. O que é que nós estamos... Eles trazem conforto? Sim. Trazem bem-estar? Sim. Podem ajudar muita gente? Sim. Em termos educacionais, em termos de conforto, de bem-estar, para outras pessoas fora da nossa família? Sim, com certeza. Mas estamos tomando conta desses bens, porque quando chegar a nossa desencarnação, e chegará para todos, esses bens passarão para nossos herdeiros ou sucessores, que por sua vez passarão a ser os usufrutuários ou administradores desses bens. Então eles vão ser os cuidadores desses bens. Quando chegar a vez deles de desencarnação, os bens passarão para outras pessoas, seus herdeiros ou sucessores, e assim sucessivamente. Em síntese, e em outras palavras, isso quer dizer que os bens da terra, na terra ficarão. Tudo deixaremos aqui na terra em termos materiais. Em termos materiais, deixamos tudo. Haverá uma transmissão obrigatória, porque mesmo que não faça testamento, há uma vocação hereditária prevista na lei. Por exemplo, tomando o Brasil como exemplo, há uma vocação hereditária de quem vai receber aqueles bens. Por isso que, examinando tudo isso, ainda que de modo superficial nesse momento, porque o tema é extenso,
Por isso que a simplicidade, eu ousaria dizer, é um dos maiores segredos da vida. A simplicidade. Um dos maiores segredos da vida. Com muitíssimos bens ou com raríssimos bens. E simplicidade, nós, os seguidores do Espiritismo ou os seus simpatizantes, sabemos que o exemplo maior é Jesus, o Cristo. O maior exemplo de simplicidade que já pisou no planeta Terra. E simplicidade em tudo. No vestir, no se alimentar, no falar, no se comportar. Simplicidade em tudo. E nada obstante a simplicidade, Jesus é um fenômeno. Ele simplesmente, para citar o mínimo, dividiu a história da humanidade. Estamos no ano 2017, depois de Cristo. Não é? Está compreendido até aqui? Tá. Espero que sim. Então faremos agora sobre o ser. O que devemos fazer nós? Claro, nós todos consumimos o mínimo, é lógico. Todos os que pudermos ter conforto, bem-estar, através de trabalho, e trabalho muitas vezes árduo, difícil, mas com meios lícitos, conseguimos amealhar um patrimônio e com isso ter uma vida melhor para nós e para a nossa família, para os que nos rodeiam. Ótimo, excelente. Mas não podemos nos esquecer nunca de que todos nós, por exemplo, os que aqui nos encontramos neste auditório, somos espíritos que estamos vestindo este corpo carnal. É importante cuidar do corpo? É. Porque para ficar bonito, sarado? Não é por esse motivo. Tem gente que faz por esse motivo, mas não é esse o motivo do cuidado que devemos ter com o nosso corpo. Não é, pelo menos, esse o motivo principal. Devemos ter cuidado com o nosso corpo, porque ele serve de veículo para nós, com o qual, ou seja, com cujo corpo transitamos pelo planeta. Então, temos que tomar cuidado. Exercício físico, alimentação balanceada, equilíbrio, moderação, de preferência longe dos vícios que estão presentes por todos os lados, e etc. Com uma vida a mais saudável possível. Priorizar o ser para avançar, porque somos espíritos. Para quem está vindo pelas primeiras vezes, rapidamente, quando chegar o momento da nossa desencarnação, o que vai acontecer? O nosso corpo vai se decompor e se transformar, ou o nosso corpo vai ser cremado, mas o espírito não morre. O espírito sai do corpo, mas não sai da vida. Em 18 de abril de 1857, quando veio à luz o Livro dos Espíritos, a obra fundamental do Espiritismo, em Paris, França, um sábado de primavera, ficou registrado por escrito que a vida é uma só, desdobrada, porém, em várias existências. Vale dizer, nós estamos vivenciando nesse momento uma das existências, uma apenas. Mas somos espíritos milenares, já tivemos variadíssimas reencarnações, temos muitas experiências já acumuladas. O espírito viverá para sempre. O espírito é o ser inteligente da criação. O espírito é o ser pensante da criação. É o que comanda tudo. Quando desencarnarmos, retornaremos para o mundo espiritual, de onde proviemos. Alguém poderia dizer, mas como? Como que isso acontece? Acontece através da reencarnação. Rapidamente, reencarnação, literalmente falando, significa reencarnar, significa entrar de novo na carne. Como é que se opera isso? Opera-se através do espermatozoide que penetra o óvulo, forma o zigoto ou
ou o ovo, e com isso dá-se a fecundação. Nesse momento há uma vinculação de um espírito àquele serzinho que está por formação, que se consolida quando este nenê nascer em condições normais. Aí sim, o espírito, portanto, se vincula e ele continuará em uma nova jornada a ter uma nova experiência e novas oportunidades. O espírito é o mesmo, o corpo é diferente. Não é difícil de entender isso. Peguemos um exemplo dos atores de teatro. Cada hora eles fazem um papel. Uma hora é vilão, outra hora é mocinho, outra hora é mais ou menos, outra hora é pobre, outra hora é rico. São vários personagens, mas o ator é um só. Estão compreendendo? Sim. A mesma coisa se dá na televisão, são vários personagens, né? Mas a pessoa é uma só, a mesma coisa que nós. Eu estou, neste momento, com este corpo. Já tive várias reencarnações, com certeza. E se Deus assim o permitir, terei outras tantas, para corrigir todos os erros, males e equívocos que cometi. E com um boqueirão de oportunidades para crescer, para evoluir. Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, está dito que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Então, o que é que nós precisamos fazer para avançar, para termos o progresso? Precisamos nos conhecer. E todos aqui já devem ter ouvido falar naquela célebre frase: um sábio da antiguidade Evolo disse: conhece-te a ti mesmo. Esta frase está escrita no templo de Delfos, na Grécia. Conhece-te a ti mesmo. Porque o conhecimento de si mesmo, o autoconhecimento, é a chave do progresso individual. Quando a gente se conhece, a gente progride muito mais, nos mínimos detalhes. É fácil conhecer-se? Não é fácil. Não é tão fácil assim, mas é possível, é factível. Todos nós temos condições de nos conhecer. E, conhecendo-nos, nós temos consciência de várias coisas, a começar de uma delas. Primeiro, e nós já sabemos disso quase que de cor e salteado, que as leis naturais ou as leis divinas estão escritas aonde? Em nossa consciência. De tal maneira que aquela pessoa que mora lá no interiorzinho e que supostamente nunca teve acesso a informação alguma, nem a estudo, ela sabe se ela tomou uma decisão certa ou uma decisão errada. Ela sabe. Ela pode disfarçar, pode até enganar aos outros, mas que ela sabe se agiu bem ou não agiu, sabe. Assim como nós sabemos. Nós sabemos quando agimos bem ou não, porque a consciência badala. A consciência tilinta. E a consciência é o grande tribunal de cada um de nós. Para progredir é preciso ter o quê? É preciso ter vontade. Em qualquer setor, não só no espiritual. Para progredir é preciso ter vontade. Leon Denis, um dos clássicos do espiritismo, em um excelente livro chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, escrito entre o século XIX e XX, porque ele desencarnou, se não me falha a memória, em 1922, ele disse que o princípio superior, o motor da existência é a vontade. Olha só, que frase enxuta, mas com que poder? O princípio superior, o motor da existência é a vontade. Se eu tenho vontade, eu faço. Se eu quero, eu consigo. Se eu persisto, eu consigo. Disciplina, como disse Emmanuel a Chico Xavier, quando foi comunicado a ele que ele passaria
a psicografar livros. Ele perguntou, mas de que requisitos eu preciso? Emmanuel disse assim para ele, você precisa apenas de 3 requisitos: disciplina, disciplina e disciplina. E o nosso Chico Xavier foi um bocado disciplinado. Conseguiu psicografar 428 livros sobre os mais variados temas, inclusive sobre assuntos de ordem técnica e científica. E com pouquíssimo estudo. E tão humilde desde sempre, que sempre dizia, não, isso aqui não é nada meu, eu apenas estou servindo de instrumento. Tanto que os direitos decorrentes da venda, da vendagem dos livros, os direitos decorrentes eram transferidos para trabalhos sociais e para as casas espíritas necessitadas. Muito bem. O que é que precisamos fazer então? Precisamos priorizar a aquisição de bens imperecíveis, que não se perdem, que a traça não come, que a ferrugem não destrói e que ladrão algum rouba. Não há ladrão que roube os bens imperecíveis. Quais são? Um deles é o conhecimento. Conhecimento. Do quê? De tudo. Mas, sobretudo, das artes, das ciências, das filosofias, das letras, das religiões, etc. Isso não se perde jamais. Tudo que nós tivermos conquistado de conhecimento é nosso. Levaremos conosco. E também levaremos as virtudes. Levaremos as virtudes que tivermos conquistado. A honestidade, a honradez, a ética, o bom senso. O bom senso, deixa eu abrir um parênteses para descontrair um pouquinho, que estou vendo que está todo mundo tão sério me olhando. Vou brincar dizendo o seguinte, o bom senso, não sei se sabe, mas como eu sou muito antigo, eu sei. O bom senso é considerado a virtude mais bem distribuída no mundo. Sabem por quê? Porque todo mundo se acha dotado de bom senso. Todo mundo acha que tem bom senso, né? Brincadeira. Bom senso é algo muito importante. Agir com bom senso e etc. Com bondade. Eu, por exemplo, sou um fã das pessoas que são bondosas. Eu sou fã. E a pessoa nem precisa dizer nada. Se você está numa situação de dificuldade e ela se aproxima e ela chega, ela não precisa articular nenhuma palavra. Ela basta estar perto de você que ela te olha, ela olha com aquele olhar tranquilo e é como se falasse, sem dizer coisa alguma, como se falasse, estou aqui, se precisar, conte comigo. É a definição que eu tenho de bondade. Eu enxergo uma pessoa, e aqui na casa de Jesus nós temos várias pessoas com essa característica. Chega perto dela, você está sentindo a bondade. A bondade, aquilo ali está derramando, está pulando, saindo do corpo, a bondade. E claro, a aquisição maior é o amor, porque o amor é a lei maior da vida. O amor é a lei maior da vida, em todos os sentidos. E quem nos disse isso foi Jesus, o Cristo, que resumiu toda a lei e os profetas nessa frase célebre, que todos conhecemos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sabendo-se que quem ama ao próximo como a si mesmo estará exatamente por esta razão, por este motivo, amando a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a si mesmo equivale a enxergar no próximo um irmão e fazer a ele o que gostaríamos que ele nos fizesse. Lembram da palavra fraternidade? Sim. Fraternidade é uma palavra derivada de frater, que no latim, que era uma língua falada no Lácio,
e também falado em todo o Império Romano, de origem hindu-europeia, no latim a palavra frater quer dizer irmão. Como no italiano, fratello tem o mesmo significado, irmão. Ou seja, ver no outro um irmão e fazer a ele o que gostaríamos que ele nos fizesse. Imaginar o dia que nós todos conseguirmos fazer isso em caráter permanente. Enxergar nos outros irmãos, porque na verdade nós somos mesmo irmãos. Do ponto de vista da vida verdadeira, nós somos irmãos. Neste momento aqui, agora, nós estamos em posições e situações diversas, de pai, mãe, irmão, tio, avô, avó, etc. Mas do ponto de vista da vida verdadeira, que é a vida espiritual, nós todos somos irmãos. Porque filhos do mesmo Pai Celestial, do mesmo Pai Universal. Nós temos condições de colocar em prática o ensino maior de Cristo, ainda que devagarinho, a pouco e pouco. E não nos preocupemos que seja devagar, porque nem a natureza dá saltos. Se a natureza não dá saltos, não seremos nós que vamos dar. Vamos devagar, mas devagar e sempre. Moral. O que é moral? Moral é a regra de bem proceder, como está na questão 629 do Livro dos Espíritos. Moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Alguém poderia dizer, mas é muito fácil distinguir o bem do mal. Nem sempre é fácil. Às vezes, a linha que divide o bem do mal é tão tênue que a gente pode escorregar com bastante facilidade. Alguém perguntaria, bom, fazer o bem. Eu posso fazer o bem, mas talvez se eu não fizer o mal, já está bom. Já estaria bom se ele não fizesse o mal? Reconheça-se que não fazer o mal é um avanço, é um passo, reconheça. Já não praticar o mal é alguma coisa, não é? Agora, é preciso fazer o bem no limite de nossas forças, como está na questão 642 do Livro dos Espíritos. Vou repetir, é preciso fazer o bem no limite de nossas forças. Por quê? Porque se nós não fizermos o bem, nós seremos responsabilizados pelo mal que decorra do bem que nós não tivermos feito. Não sei se me tornei inteligível. Se não fizermos o bem, seremos responsabilizados pelo mal que decorra do bem que não fizemos. E como disse o Espírito Emmanuel, que foi o mentor espiritual de Chico Xavier, cujo nome completo era Francisco Cândido Xavier. Ele disse uma frase lapidar, que eu procurei memorizar e quero não esquecer. O bem, quero não esquecer e engatei. E o pior é que eu me lembro até o livro em que está escrito isso. Chama-se Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Mal, não, já, como? O mal que eu faço não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Muito bem, mas não é isso que eu ia me referir, não. Está corretíssima a sua observação. Muito obrigado, mas agora me veio. Agora me veio. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, com variadas forças, com diversas forças. Reparem bem que ele é contundente. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores. Olha só. Minha esposa se levantou, ela que está na cabine de voz, se levantou para me assoprar, mas
chegou antes a mensagem. Ela mandou, ela emitiu, Eu acho que ela fica mais nervosa do que eu. Porque vocês pensam que o expositor espírita vem aqui, de vez em quando dá uma brincada e tal. Olha, gente, é um sufoco, como diz a moçada, é um sufoco. Eles usam até um termo mais pesado que eu não estou me lembrando agora. Pesado, mas não palavrão, né? Bom, então cumpre-nos fazer a nossa parte. Imaginar se cada um puder fazer a parte que lhe compete fazer, e fazer bem, com capricho, com esmero, com determinação, com vontade, com bom ânimo. Porque, aliás, bom ânimo e coragem nós precisamos ter sempre, todos nós, que aqui nos encontramos nesse planeta de provas e expiações e, portanto, de categoria inferior no universo. Por quê? Porque precisamos ter bom ânimo e coragem para o enfrentamento das dificuldades, das tribulações do dia a dia, que são comuns a todos nós. Às vezes a gente acha que é só com, sabe? Não, isso aí só acontece comigo. Não é só comigo, não. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos tribulações, todos nós temos problemas. Lembro-me agora de Divaldo Franco, que, entrevistado por um repórter lá no Nordeste do Brasil, se não me engano, em Recife, o repórter fazia várias perguntas, ele ia respondendo, de repente o repórter disse assim, mas o senhor é uma pessoa feliz? O senhor é uma pessoa feliz? Ele disse, sou muito feliz. Mas então o senhor não tem problema nenhum? Ele, meu filho, eu tenho problema de toda a ordem, inclusive problema de saúde, eu tenho problema cardíaco, particularmente. Disse, mas como que é possível? O senhor responde às perguntas que eu estou fazendo e continua sorrindo o tempo todo? Ele disse, mas é muito simples, é que eu tenho vários problemas, mas eu procuro administrar os problemas que eu tenho. Administrar. E administra bem, porque com mais de 90 anos de idade, anteontem falou em Florianópolis por cerca de 1h30, ontem falou em Lages e hoje à tarde ia falar em Chapecó, no estádio daquele time de futebol da Chapecoense. Não é isso? E fez 90 anos de idade no dia 5 de maio de 2017. Já fez 90. Está na trilha do 91. É brincadeira isso? Aí firme, sempre sorridente. Claro, com as dificuldades da idade. Isso é um fenômeno, né? Então, todos nós podemos ser úteis. E úteis onde quer que nos encontremos, nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. Em ajudar uma pessoa a atravessar a rua, aquela pessoa que tem dificuldade de locomoção. Eu tenho visto muito isso aqui em Balneário Camboriú, porque há muita gente aposentada aqui, e gente de cuidado avançado. Eu também sou aposentado, então posso falar tranquilamente sobre isso, né? Eu vejo algumas pessoas ajudando. Quando eu posso, também ajudo. Um dia desses, um único cego que eu vi até agora em Balneário Camboriú pediu se podia pegar no meu braço para atravessar a rua. Eu digo, como não? Claro. E levei-o até o outro lado da rua e digo, o senhor vai onde? O senhor quer que eu acompanhe? Eu tenho tempo, eu estou aposentado. Não, por aqui já está ótimo. Né? Até fico espantado, porque eu vejo que o pessoal está mudando as calçadas em Balneário, e em todas elas tem a trilha de cegos, né? Eu só vi um único até agora. O que me pediu ajuda. Mas é bom, é bom. O que é demais não prejudica, ainda mais que é para favorecer. Muito bem. Nós podemos ser úteis. Dar uma informação correta. Ser útil a uma pessoa. A pessoa, às vezes, precisa desabafar porque está se sentindo aflita, com medo, insegura. Por que não dar um pouquinho de atenção? Não custa nada. Dar atenção, respeitar. Todo mundo gosta de ser respeitado. Respeitar é o mínimo que devemos fazer. Respeitar a todas as crenças, etc. Sejam elas quais forem.
Divaldo contou ontem uma coisa na palestra de Lages, que eu não sabia, não sei se vocês sabem. Contou que o Papa Francisco aboliu o purgatório da Igreja Católica. Vocês sabiam disso? Eu também não sabia. Ouvi ontem, através da internet. Infelizmente, os 25 minutos finais eu perdi porque saiu do ar. E como eu não entendo quase nada de tecnologia, eu não sabia que tinha que desligar e ligar novamente, que eu pegaria de novo. Né? Mas é verdade. Mas eu vou ver. Logo, logo eu consigo a palestra inteira. Mas ele disse isso. Que o Papa Francisco, que é o bispo Mário Bergoglio, da Argentina, né, está fazendo várias modificações na igreja. Uma delas é essa. Eliminou o purgatório. Isso contando um episódio da igreja anglicana, que também a igreja anglicana não tem purgatório. Né? De maneira, aliás, até falando no Papa Francisco, gostaria de fazer uma observação pessoal minha. Os textos que me chegam dele, ou alguma coisa que eu vejo por WhatsApp, que vem por vídeo, que ele fala, eu acho que o que ele fala e o que ele escreve, pelo menos o que eu vi, está muito próximo da doutrina espírita. Muito próximo. Eu digo, olha só, o Allan Kardec tinha razão. Que dentro de algum tempo, não se sabe quando, todos terão mais ou menos as mesmas crenças, as mesmas ideias, né, os mesmos conceitos. Não importa que nome tenha. Espiritismo, catolicismo, protestantismo, ou um nome novo que se crie. Porque o próprio Kardec criou vários nomes novos, que na época eram neologismos. Né? Espiritismo, por exemplo, é algo que Kardec criou. Espiritista também, foi ele quem criou. Né? E outros termos. Espírita, foi ele quem criou, não existia. Né? E olha que Kardec teve um trabalho gigantesco para nos deixar isso, esta obra monumental, estupenda, composta pelas 5 obras básicas da doutrina espírita, para dizer o mínimo, e os 12 volumes da Revista Espírita. Fora o livro Obras Póstumas e ainda o que é o Espiritismo. Uma obra estupenda. Recordemos rapidamente, na época dele, ele desencarnou no dia 31 de março de 1869, no século XIX. A luz elétrica, tal como nós a conhecemos, foi descoberta em outubro de 1879, por Edison, Thomas Alva Edison, ou seja, um pouquinho mais de 10 anos depois da desencarnação do professor Rivaio, nosso Allan Kardec. Como é que ele fazia? Ele se utilizava de velas, de lamparina, de lampião, para escrever à noite, que era quando geralmente ele escrevia, porque precisava ganhar o pão de cada dia. E escrevia com caneta bico de pena, molhando no tinteiro à mão. Imaginem que trabalho. Não tinha caneta esferográfica, não tinha máquina de escrever mecânica, muito menos elétrica, eletrônica, computador, celular, nada disso existia. Mas nada obstante tudo isso, ele deixou esta obra fenomenal, que devemos aproveitar ao máximo. E que devemos aproveitar ao máximo, sendo sobretudo, e é o que eu vou abordar rapidamente. Tem material aqui para eu falar mais um tempão, mas a hora soa e diz que está em tempo de eu terminar. Para aproveitarmos tudo isso, lendo, estudando, como eu acabei de dizer, eu acabei de vir do primeiro andar, do andar térreo, de um grupo de estudos que estuda, no meu caso, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas há outros grupos, outros que tratam do Livro dos Espíritos, do Céu e o Inferno, a evangelização para crianças, para bebês, para adultos, etc. Né? Eu até, Leandro, abrindo um parênteses antes de encerrar, lembrei muito de você, porque na segunda-feira eu tive a oportunidade de substituir o expositor. E falei que no Rio Grande do Sul, em 1894, renasceu uma pessoa com o nome Francisco. E ele é uma pessoa simples, um agricultor bastante simples, desencarnou em 1957. Tinha, portanto, 63 anos. Casou-se com uma moça de origem alemã e teve 12 filhos.
e escreveu 72 livros. E a Federação Espírita do Rio Grande do Sul conseguiu resgatar 10, para juntar e colocar na biblioteca à disposição. E está à procura de ver se consegue os demais livros que ele escreveu. Homem apaixonado pela cultura, mas agricultor, uma pessoa bem simples, simples mesmo. Qual foi o primeiro livro que ele escreveu, com 17 anos de idade? Esperanto sem mestre. Lembrei de você. Foi o livro que eu aprendi. É mesmo? Olha só! Eu não sabia, que bom. O Leandro, para quem não sabe, é professor de Esperanto. Esta língua internacional, fundada pelo médico polonês Luiz Amichov. Está certo? Ok, obrigado. Então é isso. Esqueci de dizer na segunda-feira, e aproveito, já que abri esse parênteses, para falar que este mesmo senhor Francisco Lorenz, este agricultor, escreveu o primeiro dicionário Tupi-Guarani. O primeiro dicionário Tupi-Guarani. Detalhe, nunca esteve ou falou com um índio sequer. Uma prova escancarada da imortalidade da alma, da reencarnação. Então, para terminar, meus amigos, eu diria que nós podemos realizar tudo com moderação, mas na parte do ser, nós devemos fazer um esforço que seja ao máximo ao nosso alcance. Um esforço de sermos pessoas de bem, voltadas para o bem e para a sua prática. Pessoas de bem em qualquer situação, por mais difícil que pareça e que se apresente, em qualquer situação ou em qualquer circunstância, que optemos pelo bem sempre. A opção pelo bem é a melhor, indiscutivelmente é a melhor. Fazer o bem não tem contraindicação, primeiro. Segundo, fazer o bem faz bem. Não tem contraindicação e faz bem. E fazer o bem faz com que nos sintamos com a alma leve, com o coração recheado de paz e estejamos em condições de viver com dignidade, com recursos ou sem recursos, ajudando ao próximo ao máximo que pudermos, enxergando no próximo um irmão e procurando fazer a ele o que gostaríamos que ele nos fizesse, ou seja, aplicando, ainda que em parcela mínima, o ensinamento máximo de Jesus, o Cristo, nosso modelo e guia, nosso irmão maior, mais velho, nosso companheiro de todas as horas. Optemos pelo bem, que jamais nos arrependeremos. Que o Senhor nos abençoe a todos os que aqui nos encontramos. Abençoe, ampare e proteja, hoje e sempre. Muito obrigado.